Imagine a seguinte situação: você está na escola, todo mundo ri de você por causa de algo que você sabe que é verdade, mas ninguém acredita. Foi exatamente isso que aconteceu com Sofia, uma menina de 9 anos que mudou para sempre a forma como uma escola inteira via os animais abandonados. E olha, quando vocês descobrirem o que esse vira-lata realmente fez, vocês vão entender por que essa história está rodando o Brasil inteiro. Antes de começarmos essa história incrível, me conta nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoro saber onde estão nossos espectadores. E se você ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botão vermelho aí embaixo, porque você não vai querer perder as histórias que temos preparado. Era uma segunda-feira chuvosa em Petrópolis, quando Sofia Martins pisou pela primeira vez no pátio da Escola Municipal Santos Dumont. Aos 9 anos, ela já havia mudado de cidade 3 vezes por causa do trabalho da mãe, uma enfermeira que sempre conseguia emprego onde mais precisavam dela. Mas dessa vez era diferente. Sofia não estava apenas mudando de escola, ela estava carregando um segredo que ninguém ia acreditar. A menina era magra, tinha cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo desalinhado e carregava uma mochila velha que havia conhecido dias melhores. Mas o que mais chamava a atenção eram seus olhos. Tinham aquele brilho de quem viu coisas que criança não deveria ver. Na sala 5ª A, a professora Márcia apresentou Sofia para a turma de 28 alunos. Como sempre acontece com crianças dessa idade, todos a mediram de cima a baixo. Roupa simples, tênis furado, material escolar básico. O grupo já havia decidido onde ela se encaixaria na hierarquia social da sala. Sofia veio de Petrópolis, anunciou a professora. Tenho certeza de que vocês vão recebê-la bem. Alguns sorrisos educados, outros olhares curiosos, mas nada muito caloroso. Sofia se sentou na única carteira vaga bem no fundo da sala, ao lado da janela. De lá, ela podia ver o portão da escola e uma pequena praça do outro lado da rua. Durante o intervalo, enquanto as outras crianças brincavam em grupos já estabelecidos, Sofia ficou sozinha observando. Não por timidez, mas porque estava procurando por algo específico na rua. Seus olhos vasculhavam cada canto, cada sombra. "Está procurando alguém?" perguntou uma garota chamada Amanda, uma das poucas que se aproximou. "Meu cachorro", respondeu Sofia simplesmente. "Ele sempre me encontra." Amanda riu. "Cachorro não sabe onde fica escola nova, né?" Sofia apenas sorriu e continuou olhando pela janela. Ela sabia coisas que Amanda não sabia. Na quarta-feira daquela semana, a professora Márcia trouxe uma atividade especial. Era o Dia do Herói. Cada aluno deveria falar sobre alguém que admirava e explicar por que essa pessoa era especial. As apresentações começaram previsíveis. João falou sobre o Pelé. Maria escolheu sua avó, que criou 6 filhos sozinha. Pedro apresentou um bombeiro que salvou sua família de um incêndio. Histórias bonitas, mas dentro do esperado. Então chegou a vez de Sofia. Ela se levantou lentamente, não carregava foto nem cartaz como os outros. Em suas mãos, apenas um pedaço de papel dobrado e uma coleira vermelha desgastada pelo tempo. "Meu herói se chama Tornado", ela disse, com a voz baixa, mas firme. Um murmúrio percorreu a sala. Algumas crianças se entreolharam com expressões confusas. A professora Márcia ergueu uma sobrancelha. "Um cachorro, Sofia? Bem, isso é interessante. E o que torna ele especial?" Sofia respirou fundo. "Ele salvou 12 pessoas de um desabamento." O silêncio durou exatos 3 segundos. Depois vieram as risadas. "Ele cavou elas para fora?" gritou um menino chamado Rafael da última fileira. "Ou latiu até elas acordarem?" emendou outro. A professora tentou controlar a situação, mas até ela estava sorrindo. "Sofia, querida, isso é muito criativo, mas estamos falando de pessoas reais." "Tornado é real", Sofia interrompeu, sua voz ficando mais alta. "Ele encontrou todas elas. Ele trabalhou por 18 horas seguidas. Ele nem parou para comer." As risadas ficaram mais altas. Uma menina sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. "Ela inventou isso porque não tem herói de verdade." Sofia abriu o papel que estava em suas mãos. Era um recorte de jornal, amarelado e gastado. Mas ninguém se interessou em ver. A professora Márcia bateu palmas. "Muito bem, obrigado, Sofia. Próximo!" Sofia se sentou, guardando cuidadosamente o recorte e a coleira.
Mas algo em seus olhos havia mudado. Não era tristeza, era determinação. Naquela noite, Sofia estava em casa ajudando sua mãe, Carmen, a organizar as últimas caixas da mudança. O apartamento era pequeno, simples, mas acolhedor. Na parede da sala, uma foto emoldurada mostrava Sofia aos 7 anos, abraçada com um cão vira-lata de porte médio, pelagem marrom e branca, orelhas caídas e olhos expressivos. "Mãe", Sofia disse enquanto segurava a foto, "você acha que eu devia ter contado a história toda?" Carmen parou de desembalar pratos e olhou para a filha. "Sobre Petrópolis? Sobre como encontramos o tornado, sobre o que realmente aconteceu." Carmen se sentou no sofá e puxou Sofia para perto. "Filha, nem todo mundo está pronto para ouvir certas histórias, e nem sempre as pessoas acreditam, mesmo quando a verdade está na frente delas. Mas a professora disse que era criatividade, como se eu tivesse inventado." "Eu sei, amor, mas você e eu sabemos a verdade, e o tornado sabe também." Sofia olhou pela janela do apartamento. Lá embaixo, na rua, um vulto familiar se movia entre os carros estacionados. Mesmo no escuro, ela reconheceria aquela silhueta em qualquer lugar. "Ele está lá", ela sussurrou. Carmen também olhou. "Ele nunca está longe, não é?" A história real havia começado 8 meses antes, em Petrópolis. Carmen trabalhava como enfermeira no pronto-socorro quando chuvas torrenciais atingiram a região. Em uma madrugada de janeiro, um deslizamento de terra havia soterrado parte de um conjunto habitacional na zona norte da cidade. Sofia estava dormindo na casa de uma vizinha quando sua mãe foi chamada para o hospital. Dezenas de feridos estavam chegando, mas havia pessoas ainda presas nos escombros. O resgate oficial estava demorando. As equipes especializadas viriam de outras cidades, mas cada minuto contava. Foi quando apareceu um vira-lata magro, sujo de barro, que começou a farejar os destroços. Inicialmente, os bombeiros tentaram afastar o animal, mas o cão era insistente. Ele latia em pontos específicos, cavava com as patas, recuava e latia novamente, como se estivesse indicando algo. "Ele está tentando nos mostrar alguma coisa", disse um dos socorristas mais experientes. Decidiram seguir as indicações do cão, e funcionou. A primeira pessoa foi encontrada exatamente onde o vira-lata havia indicado. Depois, a segunda. Depois, a terceira. O animal não parava. Mesmo ferido, havia cortado as patas nos destroços, continuava procurando. Trabalhava meticulosamente, área por área, usando o faro para localizar sobreviventes debaixo de toneladas de concreto e terra. Foram 18 horas consecutivas. 12 pessoas salvas, 3 delas eram crianças. Quando tudo terminou, o cão desabou de exaustão. Carmen, que estava prestando primeiros socorros no local, correu para ajudá-lo. O animal estava desidratado, com as patas em carne viva, mas vivo. "Vou levá-lo para casa", ela decidiu. "Esse herói merece uma família." Sofia se apaixonou imediatamente. "Ele parece um tornado quando corre", ela disse no primeiro dia. "Pode ser tornado?" E assim o vira-lata ganhou nome, casa e uma menina que o admirava mais que qualquer pessoa no mundo. Na escola, os dias seguintes foram difíceis para Sofia. A história do cachorro-herói havia se espalhado pela sala como uma piada interna. Toda vez que alguém queria zoar com ela, bastava perguntar: "E aí, Sofia, seu super-cão salvou mais alguém hoje?" Mas Sofia tinha um plano. Na sexta-feira, durante o recreio, ela se aproximou da professora Márcia. "Professora, posso trazer o tornado na escola?" Márcia quase engasgou com o café. "Como assim, Sofia?" "Para provar que ele é real e para mostrar o que ele realmente fez." "Olha, querida, a escola tem regras sobre animais." "Por favor", Sofia insistiu. "Só por um dia. Eu trouxe documentos. Posso provar tudo." Havia algo na determinação da menina que tocou Márcia. Talvez fosse culpa por ter rido junto com a turma. Talvez fosse curiosidade profissional. Ou talvez fosse a intuição de que havia mais nessa história do que aparentava. "Que tipo de documentos?" Sofia abriu sua mochila e tirou uma pasta. Dentro havia recortes de jornal, fotos e um papel oficial com timbre da Defesa Civil. Márcia pegou os documentos, incrédula. O primeiro recorte era do Diário de Petrópolis, com a manchete: "Cão vira-lata ajuda no resgate de 12 vítimas de deslizamento." A foto mostrava exatamente o mesmo cão que Sofia havia descrito, um vira-lata marrom e branco, sujo de lama, sentado ao lado de uma pilha de destroços. O segundo documento era ainda mais impressionante, um certificado da Defesa Civil reconhecendo o tornado como animal cidadão pelos serviços prestados durante a operação de resgate. "Meu Deus", Márcia murmurou, "isso é verdade?"
Minha mãe é enfermeira, ela estava lá, ela viu tudo. Márcia olhou para Sofia com olhos completamente diferentes. Por que você não mostrou isso antes? Eu tentei, ninguém quis ver. Naquele momento, Márcia entendeu que havia cometido um erro terrível. Não apenas ela, mas toda a escola havia julgado uma criança sem ao menos dar a ela uma chance real de se explicar. Segunda-feira, ela disse finalmente, traga o tornado na segunda-feira. E Sofia, me desculpe, eu deveria ter escutado você direito. Segunda-feira chegou com um sol radiante. Sofia acordou às 6 da manhã, mais animada do que havia estado em semanas. Tornado parecia sentir a energia especial do dia. Estava mais alerta, com as orelhas em pé e o rabo balançando constantemente. Carmen levou os dois até a escola. Você tem certeza de que quer fazer isso, filha? Tenho. Eles precisam saber quem o tornado realmente é. E se não acreditarem mesmo assim? Sofia olhou para o cão, que estava sentado calmamente ao seu lado. Ele vai mostrar. Às 8h15, mãe, filha e cão entraram pela porta principal da escola. O primeiro a vê-los foi o zelador, seu Antônio, que ficou com os olhos arregalados. Ei, menina, aqui não pode entrar com cachorro. A professora Márcia autorizou, Sofia respondeu, mostrando um papel assinado. Seu Antônio leu o papel 2 vezes antes de acenar com a cabeça. Ah, tá bom então, mas ele é mansinho, né? Como resposta, Tornado se aproximou do zelador e se sentou educadamente, oferecendo a pata para cumprimentar. Seu Antônio riu surpreso. Rapaz, esse aí tem educação. A notícia se espalhou pela escola em minutos. A Sofia trouxe o cachorro, o tal do herói tá aqui. Quando Sofia chegou à porta da sala 5º ano A, já havia uma pequena multidão de curiosos. Crianças de outras turmas, professores, funcionários, todos queriam ver o famoso cão-herói que havia virado piada. Tornado entrou na sala com dignidade. Não correu, não latiu, não fez bagunça. Simplesmente caminhou ao lado de Sofia até a frente da classe e se sentou. O silêncio foi imediato. Mesmo as crianças mais céticas ficaram impressionadas com a presença do animal. Tornado não parecia um vira-lata comum. Havia algo em sua postura, em seu olhar, que transmitia experiência e inteligência. A professora Márcia se levantou. Pessoal, hoje temos uma aula muito especial. Sofia vai nos contar a história real do tornado. E dessa vez, vamos escutar com atenção. Sofia ficou de pé ao lado de Tornado. Sua voz estava firme agora, sem tremor. Ela sabia que essa era sua chance. Em janeiro deste ano, eu morava em Petrópolis com minha mãe. Ela trabalhava no hospital quando aconteceu um deslizamento muito grande. Muitas pessoas ficaram presas debaixo da terra e do concreto. Ela mostrou a primeira foto, uma imagem aérea da tragédia, com casas destruídas e uma área devastada. Os bombeiros estavam procurando sobreviventes, mas era muito difícil. Foi quando apareceu esse cachorro. Sofia apontou para Tornado. Ele estava perdido, sujo, machucado, mas em vez de fugir ou pedir comida, ele começou a ajudar. A sala estava completamente silenciosa. Até os alunos mais bagunceiros prestavam atenção. Tornado usava o nariz para encontrar onde as pessoas estavam presas. Ele latia, cavava um pouco, latia de novo. Era como se ele estivesse falando: aqui, aqui, tem alguém aqui. Sofia mostrou a segunda foto, Tornado ao lado de socorristas, com as patas sujas de lama. A primeira pessoa que ele encontrou era uma senhora de 70 anos. Ela estava viva, mas estava fraca. Se não fosse o Tornado, talvez ninguém tivesse encontrado ela a tempo. Um menino da primeira fileira levantou a mão. Como você sabe disso tudo? Minha mãe estava lá. Ela é enfermeira e foi ajudar no resgate. Ela viu tudo. Sofia continuou. Depois da primeira pessoa, Tornado não parou. Ele continuou procurando. Achou um homem, depois uma mulher grávida, depois 3 crianças que estavam presas no que sobrou de um quarto. A professora Márcia interveio. Sofia, você pode mostrar os documentos que me mostrou? Sofia distribuiu cópias dos recortes de jornal pela sala. Os alunos passaram os papéis de mão em mão, lendo em silêncio. Rostos que antes mostravam ceticismo, agora expressavam surpresa e respeito. Tornado trabalhou por 18 horas seguidas, Sofia continuou. Ele não parou nem para comer direito. As patas dele ficaram machucadas de tanto cavar, mas ele não desistiu. No final, ele havia ajudado a salvar 12 pessoas.
Amanda, a menina que havia conversado com Sofia no primeiro dia, levantou a mão. E depois, o que aconteceu com ele? Minha mãe trouxe ele para casa. Ele estava muito fraco e precisava de cuidados. Quando ele melhorou, a gente já tinha se apaixonado por ele. Sofia se ajoelhou ao lado de Tornado e passou a mão em sua cabeça. A Defesa Civil deu uma medalha para ele. Ele é oficialmente um herói. Ela mostrou o certificado laminado. E quando a gente mudou para cá, eu trouxe ele junto, porque herói não abandona herói. O silêncio na sala agora era de admiração, não de descrença. Posso mostrar uma coisa que ele sabe fazer? Sofia perguntou para a professora. Márcia acenou, curiosa. Sofia tirou da mochila uma pequena boneca e a escondeu debaixo de uma pilha de casacos no fundo da sala. Tornado, procura. O cão se levantou imediatamente. Começou a farejar o ar, depois o chão, movendo-se metodicamente pela sala. Passou por várias carteiras, parou em alguns pontos, balançou a cabeça em sinal negativo e continuou. Quando chegou perto da pilha de casacos, suas orelhas se ergueram. Ele farejou mais intensamente, cavou delicadamente entre os casacos e pegou a boneca com cuidado na boca. A sala explodiu em aplausos. "Ele não machucou a boneca!" exclamou uma menina. "Como ele soube que era ali?" perguntou outra. Sofia sorriu. Tornado foi treinado pela própria tragédia. Ele aprendeu que quando pessoas estão presas, elas precisam ser tratadas com muito cuidado. Por isso ele é tão delicado. Rafael, o menino que mais havia zombado dela, levantou a mão hesitante. "Sofia, eu posso fazer carinho nele?" "Claro, ele adora carinho." Um por um, os alunos se aproximaram de Tornado. O cão recebia cada carinho com paciência e gentileza, como se entendesse que estava ganhando novos amigos. Mas o momento mais emocionante veio quando Amanda perguntou: "Sofia, você pode contar como foi quando você o conheceu?" Sofia respirou fundo. "Eu tinha muito medo depois do deslizamento. Mesmo morando longe, eu ficava com medo de terra, de chuva forte, de barulho alto. Quando minha mãe trouxe Tornado para casa, eu achei que ia ter medo dele também. Mas você não teve?" No primeiro dia, ele percebeu que eu estava assustada. Sabe o que ele fez? Se deitou no chão na minha frente e ficou imóvel até eu me aproximar. Levou 3 horas, mas quando eu finalmente fiz carinho nele, senti que estava segura. Sofia olhou para Tornado, que estava sendo acariciado por várias crianças ao mesmo tempo. Desde então, toda vez que eu tenho pesadelo ou fico assustada, ele vem e deita do meu lado. É como se ele soubesse que quem salva pessoas também precisa cuidar de sentimentos. A professora Márcia limpou uma lágrima dos olhos. "Sofia, obrigada por dividir essa história conosco. E obrigada por me ensinar que às vezes precisamos escutar melhor antes de julgar." A história de Sofia e Tornado se espalhou rapidamente pela escola. Na hora do recreio, crianças de outras turmas vinham conhecer o cão-herói. Tornado recebia toda a atenção com paciência exemplar. Mas o momento mais significativo veio quando a diretora da escola, professora Regina, apareceu na sala. "Sofia, posso falar com você um minuto?" Sofia ficou preocupada. "Eu fiz alguma coisa errada?" "Pelo contrário, eu queria te pedir desculpas e fazer uma proposta." A diretora se ajoelhou na altura de Sofia. "Eu soube da sua história através da professora Márcia. Li os documentos, vi as fotos. Precisamos conversar sobre uma coisa importante." "Que coisa?" "A escola tem um projeto de visitação animal para ajudar crianças com dificuldades emocionais. Você e Tornado gostariam de participar?" Sofia arregalou os olhos. "Como assim?" "Uma vez por semana, vocês viriam aqui para conversar com crianças que estão passando por momentos difíceis. Tornado poderia usar sua experiência para ajudar outras pessoas, assim como fez com você." Sofia olhou para Tornado, que estava tranquilamente observando a conversa. "O que você acha, garoto? Quer ser herói de novo?" Como resposta, Tornado se aproximou da diretora e ofereceu a pata para cumprimentar. "Acho que ele aceitou", disse a diretora rindo. Naquela tarde, a escola toda havia mudado. Sofia não era mais a menina nova e estranha, era a menina com o cão-herói. Mas mais importante que isso, ela havia ensinado a toda uma comunidade escolar sobre coragem, persistência e a importância de escutar antes de julgar. Quando a aula terminou, Sofia e Tornado caminharam em direção ao portão. Atrás deles, vozes de despedida.
Tchau, Sofia. Tchau, Tornado. Até amanhã. Traz ele de novo. 3 meses depois, Sofia e Tornado se tornaram figuras conhecidas não apenas na escola, mas em toda a cidade. O projeto de visitação animal havia se expandido. Eles visitavam hospitais, casas de repouso e outras escolas. Tornado, que havia salvado 12 vidas em Petrópolis, agora salvava outras vidas de uma forma diferente, oferecendo companhia, conforto e esperança para quem precisava. Sofia cresceu também. Sua confiança havia se fortalecido, sua voz estava mais firme, seus olhos brilhavam com propósito. Ela havia aprendido que às vezes as pessoas mais especiais vêm nos pacotes mais simples, como um vira-lata sujo de lama que apareceu no meio de uma tragédia. Em uma tarde de sexta-feira, enquanto caminhavam para casa, Sofia parou e olhou para Tornado. Você sabia que ia dar tudo certo, não sabia? Tornado a olhou com aqueles olhos expressivos que pareciam carregar a sabedoria de quem havia visto o melhor e o pior da humanidade. Você me ensinou uma coisa importante, Sofia continuou. Ser herói não é sobre ser perfeito ou vir do lugar certo. É sobre fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando as pessoas riem de você. Tornado balançou o rabo como se concordasse. E sabe de uma coisa? Eu acho que você me salvou tanto quanto salvou aquelas 12 pessoas. Você me salvou de ser invisível. Eles continuaram caminhando juntos, uma menina e seu cão vira-lata, 2 heróis improváveis que haviam provado que o valor não está na aparência, mas nas ações. E na escola Santos Dumont, uma nova tradição havia nascido. Toda vez que um aluno novo chegava se sentindo perdido ou diferente, alguém contava a história de Sofia e Tornado, a história da menina que não desistiu da verdade e do vira-lata que provou que heroísmo não tem pedigree. E essa foi a incrível história de Sofia e Tornado, uma história que nos ensina que às vezes os maiores heróis vêm nos pacotes mais simples e que a coragem não está em ser perfeito, mas em persistir na verdade mesmo quando ninguém acredita. Tornado realmente existiu, assim como sua história de heroísmo em Petrópolis. E assim como ele, existem milhares de animais abandonados que têm potencial para transformar vidas, só precisam de uma oportunidade. Falando em histórias de transformação, se você gostou desta, não pode perder nosso último vídeo sobre como um mendigo mudou completamente de vida por causa de um cavalo. É uma história ainda mais impressionante, que mostra como os animais têm o poder de despertar o melhor em nós. O link está aqui em cima, não deixem de assistir. E se você chegou até aqui, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. Nos comentários, conta pra gente, você já teve ou conhece algum animal que mudou a vida de alguém? Adoramos ler essas histórias. Até a próxima e lembrem-se, às vezes os maiores heróis têm 4 patas e um coração gigante.